Uma boa tarde a todos. Nós vamos fazer uma live não ao vivo, né, porque o canal é muito recente, não se permite a isso, para falar alguns conceitos, né, conhecimentos doutrinários, pessoais, que possam contribuir com empreendedores, que possam contribuir com operadores do direito, contadores, de um modo geral, relativo ao ISS, né, Imposto sobre Serviço de qualquer natureza. Nós temos uma lei complementar geral. Nós vamos falar hoje especificamente sobre o artigo 1º, né, comentá-lo. Nós temos uma lei complementar, a lei complementar número 116, que trata sobre o ISS. E a primeira menção que essa lei diz é o seguinte, que essa lei dispõe sobre o ISS-QN, de competência dos municípios e do Distrito Federal, e dá outras providências. Então ela traz, né, um primeiro conceito, a competência tributária, né, que a competência tributária é a competência para legislar, competência legislativa plena para instituir o tributo, criar o tributo. A lei complementar, ela vai dizer quem é que pode instituir esse tributo. Quem é que pode instituir? É o município e o Distrito Federal. Para os concurseiros, é importante fazer essa anotação em relação ao artigo 1º, que nós vamos ler agora. O ISS-QN, Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, relacionamos a sigla junto, né? Muito utilizada as siglas, de competência dos municípios e do Distrito Federal. Então, olha só. Competência tributária é a competência para instituir tributos. Ela é indelegável. Ela não pode ser delegada. Já a capacidade tributária ativa, a contrário sensu, ela pode ser delegada. A capacidade tributária ativa é a capacidade de arrecadar, fiscalizar tributos, né? Ela é delegável a outra pessoa jurídica de direito público. Mas instituir tributo não é. E quem pode instituir o ISS especificamente é o município e o Distrito Federal. Cuidado, né, o concurseiro, em relação ao que a banca realiza, a supressão do Distrito Federal. E por que o Distrito Federal é competente, né, tem a capacidade legislativa plena para instituir tributo? Porque ele não é dividido em municípios. Então, todas as competências municipais, né, todos os tributos municipais, ele recebe também, né, junto às competências estaduais. Então, competente tributário é o município e o Distrito Federal. Essa é a primeira menção da lei, a competência tributária para instituir tributo. No âmbito do município, quem é que vai instituir? A Câmara de Vereadores. É o vereador da sua cidade, né? O vereador da sua cidade tem o dever de estudar esse tributo, as suas instituições, os princípios relativos a esse tributo e instituir um tributo, né, orgânico, um tributo que venha contribuir com as finalidades, o interesse público, né, o objetivo do município. E o Distrito Federal é a Câmara Distrital por meio, né, dos seus deputados distritais, eles que também vão realizar a inscrição do ISS, né? Os deputados distritais é que vão realizar essa legislação em relação ao ISS. No segundo momento, a lei diz o seguinte, o ISS de competência do município e do Distrito Federal tem como fato gerador a prestação de serviço constante na lista anexa. Então, o fato gerador, o fato que, realizado no mundo real, se subsume a uma regra constante no mundo do direito. Estou citando aqui Pontes de Miranda. Né? O fato que se subsume à norma, né? O fato que no mundo real, né, gera uma ocorrência que está registrada no mundo do direito, abstrativizada no mundo do direito, né? Vai gerar uma obrigação tributária, é a prestação de serviço. E tem N exemplos, né? Vamos dizer assim, N exemplos do ponto de vista de uma incógnita, né? Nós temos aí xerox, advocacia, contabilidade, factoring, leasing, franchising, cartão de crédito, recondicionamento de motores, serviço de buffet, alimentação, serviço de engenharia, né, obras, serviço de reparos, internet, tem um monte de exemplos. E ó,
Prestação de serviço constante na lista anexa. Essa lista anexa, ela vai ter 40 itens, né, dividida em subitens, e vai ter ainda, além disso, a designação da prestação de serviço. Né? Qual é a designação da hipótese de incidência que, ocorrida no fato, no mundo real, vai gerar o ISS. E depois também ela traz um terceiro requisito, que é a alíquota. É importante analisar essa lista atentamente, ler ela atentamente. Ela traz uma alíquota mínima de 2% e de 5%, está lá na tabela. Né? Com isso você vai deduzir lá na frente que a alíquota mínima e máxima estão escritas nessa lei aqui. Mas observando essa lista anexa, você vai ver que é de 2% a 5% facilmente. Vai deduzir isso, vai gravar e pronto, vai para a prova e vai acertar. Né? Se cair essa questão em relação à alíquota. Porque tem outras alíquotas de outros tributos. Então, às vezes a gente pensa, é muito fácil, 2 e 5 e pronto. Mas tem as outras, né? Por exemplo, o IPTU já vai variar conforme o uso e a destinação do imóvel. Então, vai ter, no mínimo, em alguns municípios, tem 5 alíquotas sob a base de cálculo. Voltando, é só um paradigma aqui, uma analogia, né? Então, voltando aqui. Ainda tem uma outra informação complementar no artigo 1º que diz o seguinte: ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. O que significa não se constitui atividade preponderante do prestador? Que essa atividade ela não é a atividade carro-chefe, né? Esse termo aqui é utilizado lá na administração de empresas. O carro-chefe é aquele que ele exerce com expertise, é o que ele exerce com constância, né? O serviço, a atividade preponderante é aquele que é a principal atividade dele. O que não é preponderante é a atividade secundária, que ele exerce esporadicamente. Mas, ainda que não se constitua atividade preponderante, ela é tributada. Então, um exemplo prático, né? Eu gosto de aliar a prática, né? Não gosto de tornar o direito muito ineficaz e muito inexistente no mundo real, né? Digamos que eu tenho uma empresa de xerox e esse é o meu principal objeto social, né? É realizar a xerox, serviço de xerox, reprografia, né? Aos que trabalham com a área. E eventualmente eu tenho um office boy que ele entrega, né, para os professores das universidades, por exemplo, os xerox. Essa entrega não é o meu principal serviço, mas também é tributado. Ela é secundária. O meu carro-chefe, a minha atividade preponderante é reprografia. Então veja, ainda que não se constitua como atividade preponderante do prestador, ela é tributável. Então nós precisamos, essa é só uma informaçãozinha complementar. Então, reiterando, fazendo uma análise, a gente tem dentro do artigo 1º, inscrito no artigo 1º, 3 grandes informações. Primeiro, a competência tributária do município e do Distrito Federal. Segundo, o fato gerador, que é a prestação de serviço. Isso vem desde lá do Decreto-Lei 406 de 68, né? Já é antigo, continuou sempre com a prestação de serviço. Constante na lista anexa, já falamos sobre a lista anexa. Ainda que não se constitua atividade preponderante do prestador, tá? Pode o avaliador mudar isso aí, colocar que não se constitua atividade do preponderante, não vai incidir, mas é muito raro buscar por esse viés, né? O que o avaliador pega aqui é a questão da competência tributária. Tá? Competência tributária, aqui eles suprimem o Distrito Federal, colocam só o município, o cara esquece que que o Distrito Federal não é dividido em município e que tem a competência tributária para instituir o ISS-QN. Então, lembrar aqui o Poder Legislativo Municipal, Câmara de Vereadores, que tem que instituir esse tributo. Tem municípios que tem uma leizinha que precisa, né? Tem municípios que não estão amparados, né, com uma propedêutica, né, leitura dos princípios e valores atinentes às regras dessa lei aqui para ser aplicados nos municípios. Já o Distrito Federal está tudo certinho, está bem, obrigado, recolhendo seus tributos e cumprindo suas finalidades. Essa é só
mutatis mutandis, só uma questão, uma pequena doutrina, né, sobre a Lei Complementar 116, artigo 1º. Muito obrigado, sucesso a todos.